O UFSC Entrevista está de volta. Nós estamos falando sobre tratamento de esgoto na cidade de Florianópolis. Qual que é a parcela de culpa de cada um? Se é que a gente pode chamar de culpa, né? De responsabilidade, na verdade, por essas poluições hídricas, assim. Eu vou falar por parte da Casan, né? Como é que funciona a sistemática hoje em Florianópolis, como qualquer outro município? Cada município ele cria um plano municipal de saneamento básico. Ali o município vai dizer que obra ele quer e quando ele quer. Logicamente, tem uma equação econômico-financeira por trás disso, né? E esse plano municipal de saneamento ele passa por um processo bastante democrático, com audiências públicas, com participação popular, e é o caso de Florianópolis. Florianópolis tem um plano municipal de saneamento básico e com base nele se firmou um contrato de programa com a Casan. Então a Casan atua nos limites desse contrato, né? Ela faz uma perspectiva de arrecadação, né? E desenha nesse contrato quais são as obras possíveis dentro dessa perspectiva de arrecadação, né? Então a Casan vem, no caso de Florianópolis, cumprindo com todas as cláusulas que competem a ela, né? Logicamente que isso não isenta a atuação dos outros entes políticos, né? Como é o caso do município, propriamente dito, né? Que o município tem as suas outras atribuições relacionadas a saneamento, né? Notadamente na parte de drenagem, na parte de resíduo, que também guarda um certo impacto. E nós atuamos, repito, dentro dos limites do nosso contrato, né? E a partir do momento que você passa a conhecer quais são os limites de responsabilidade da Casan, quais são os limites de responsabilidade do município, da União, enfim, o discurso, o debate passa a ser mais construtivo, né? E não meramente baseado em críticas. Eu particularmente, eu acho que assim, eu estou numa dúvida assim muito grande, porque eu pago a minha tarifa lá no Parque São Jorge, existe uma rede de saneamento feita, só que não está ligada, porque o município não deu conta, e a própria prestação de serviço do tratamento ainda não é tratada a água, não é? Isso foi feito há 8 anos atrás, essa rede, e até hoje não foi ligada. Então, é importante para nós, cidadãos, se inteirar do assunto, com as maiores facetas dessa complexidade, entendendo melhor todos os atores que estão dentro dessa pluralidade de problemas, né? Então, para nós agirmos, nós temos que ter consciência do que está acontecendo. Eu estou meio desgostoso, porque ali tem uma rede de esgoto que está lá sem manutenção, não é? E já houve um transtorno para o meu bairro, que teve que passar pela elaboração da rede de esgoto no meio das ruas, e isso não está mantido e a tarifação está sendo cobrada. O que eu verifico, muitas vezes, é a ineficiência das estações de tratamento de efluentes. Por exemplo, a estação de tratamento de efluentes de Canasvieiras, ela é objeto de 2 ações civis públicas. Uma movida pelo Ministério Público Federal e a outra movida pelo Instituto Chico Mendes para a Proteção da Biodiversidade, que é uma autarquia federal, né? Movida por uma autarquia federal. Então, a gente vê ineficiência. Às vezes a estação de tratamento de efluente existe, mas ela não opera a contento. Então, existem muitas obras públicas que existem, mas deveriam operar seguindo certos padrões, e isso não acontece. Isso realmente é importante. De continuidade. Aqui na Florianópolis a gente tem uma certa complexidade também com uma falta de consenso de alguns órgãos ambientais, né? Então não vamos passar por caso de Canasvieiras. Canasvieiras hoje, a estação de tratamento de esgoto da Casan, ela opera de forma licenciada, né, e dentro de todos os padrões que são cobrados pela legislação ambiental, né? Então isso hoje é um fato inquestionável. Agora a discussão é aonde vai se fazer o descarte dos efluentes tratados por essa estação. Houve um tempo aqui em Florianópolis que havia uma grande restrição com relação a emissários submarinos. Parece que essa restrição agora terminou. Então havia uma concepção que era, por algumas linhas de pensamento da capital, equivocada.
Agora, parece que a gente está evoluindo para se conscientizando que essa é a solução. No entanto, a solução hoje que existe é de descarte, no caso do Rio Papaquara. E a obra foi licenciada com esse descarte. Né? Então, é fácil negar essa solução, mas não se apresentar uma outra solução que seja viável a esse problema. Né? Hoje teria que ser resolvido. Hoje, o fato é que a estação ela atua de forma licenciada, né? Regular. Né? Foi licenciada pela Fátima. As análises que são feitas dos efluentes estão demonstrando que há uma adequação do tratamento. Agora, há uma discussão em relação ao ponto de descarte que seria o Papaquara. Eu perguntaria para você, Neron, quanto tempo leva para fazer um emissário? Porque eu sei que é uma obra de muito tempo, né? É uma obra. Eu não tenho capacidade técnica para dar esse tipo de resposta, né? Mas é uma obra que o investimento que incide sobre esse biol é muito pesado. É um investimento que há necessidade de aporte de recursos externos. A tarifa arrecadada no município de Florianópolis não é suficiente para esse tipo de solução. Então a gente necessitaria de um aporte de recursos como é o caso de outro corresponsável constitucionalmente, que é a União, né? Que deveria também investir mais em saneamento. Agora, respondendo à questão da rede da sua rua, a Casan ela só passa a tarifar quando há disposição de uma coleta de efluentes, né? E essa disposição ela tem uma destinação adequada. Né? Então, é somente nesse momento em que há o início da tarifação. Né? Acontece que em alguns locais, realmente a obra, o sistema de esgotamento sanitário é composto pela rede e pela estação de tratamento. Em alguns momentos, há o início da obra com a instalação da rede, né? E para que num segundo momento haja a construção da estação. E há um grande problema que algumas pessoas passam a não mais se utilizar do seu sistema individual e a se conectar individualmente na rede que está passando em frente à sua residência. Né? Então esse é um problema de fiscalização que tem que ser melhor gerenciado. Né? Mas a cobrança ela só ocorre a partir do momento em que há a efetiva coleta e o tratamento do efluente. Quanto à conscientização, me ocorreu algo que eu gostaria de acrescentar. É muito importante que a sociedade tenha noção da complexidade, ou seja, da ligação entre ecologia, economia e saúde. Isso eu acho fundamental. Tudo que faz bem para a ecologia, faz bem para a economia, faz bem para a saúde pública. E na questão de saneamento, isso é muito mais evidente, muito claro. E, infelizmente, as pessoas não têm acesso a esse tipo de informação. E na economia, porque Florianópolis vive do turismo, ela precisa do turismo, ela precisa que as suas praias sejam limpas, precisa que as suas praias não causem doença às pessoas, nenhum turista que sai daqui doente vai voltar, certo? As pessoas estão noticiando nos sites de turismo, não vá a Florianópolis, as praias estão todas sujas, peguei uma micose, peguei uma virose, peguei uma diarreia. Nós vamos virar um pedacinho de terra cercado de fezes, se as coisas continuarem assim. Eu acho que nós temos que sair da invisibilidade, né? E o livro do Saramago hoje é muito bom, né? Para a gente repensar o ensaio da cegueira, porque nós não estamos percebendo a complexidade que está unindo os problemas relacionados com o saneamento e a balneabilidade da nossa cidade. Nós temos o costume de não enxergar que está tudo interligado, né? Que uma coisa influencia na outra, né? Exatamente. A gente enxerga como coisas separadas. Perfeito. Né? Última pergunta, então. É saudável tomar água da torneira? Posso responder essa pergunta? Acho que todos deveriam. Responderemos. Apesar de não ser um advogado da companhia, né? Mas por ter um longo período de vivência e conhecimento técnico da área, a água da Casan, ela passa por análises diárias e constantes da sua qualidade, né? Então, a água que chega na sua residência, ela é potável e assim e apta ao consumo, assim como eu o faço, né? Logicamente que a preocupação que as pessoas têm que ter é com a reservação dessa água, né? Com a limpeza da sua caixa da água. Enfim, essa é a preocupação principal que o consumidor tem que ter, é com a qualidade da sua reservação. Porque no que compete à produção por parte da Casan,
ela é absolutamente segura. A questão de cloro, assim, da quantidade de cloro que chega a algumas residências, né? Mais em umas, menos nas outras. Não, a questão do cloro, há sempre um cloro residual que é justamente para que a água chegue na sua residência sem nenhum tipo de contaminação. Né? Então o cloro ele não causa nenhum problema à saúde nas medidas em que são postas dentro do tratamento da Casan. Né? Então essa questão de odor, enfim, que às vezes pode parecer com pouco ou menos cloro, né? Isso são questões que não impactam na potabilidade da água. Concordo com a doutora Neron, a água mineral é muito menos monitorada do que a água da torneira. A água da torneira, o meio mais adequado, segundo estudos, é que nós utilizemos filtro de barro. É a melhor forma de tornar a água da torneira potável. Evitar as garrafinhas de plástico, a gente aproveita para evitar as garrafas de plástico e não comprar mais água engarrafada. Hoje nós verificamos que as pessoas consomem água natural engarrafada, que a água sequer ela é considerada como água mineral, né? Então, na verdade, não deixa de ser uma água da Casan plastificada. Isso quer dizer, alguém foi lá, encheu a garrafinha na torneira e vende isso. Olha, eu posso dar meu testemunho? Claro. Eu acho que é interessante cada um dar um testemunho, porque a percepção varia um pouco e tem muitas conexões, né? Por exemplo, eu tomo a água que vem da Casan, filtrada no filtro de barro. Tá? Então, eu estou conciliando as duas coisas. Né? Mas eu percebo que quando chove muito, o problema da drenagem também atinge a Casan. E a água vem embarrada, cheia de barro, meio marronzada. Né? Quando tem essa semana, eu evito tomar água da Casan, porque eu sei que elas não estão dando conta do recado. Está aí uma dica para o consumidor. Né? E aí, então, quando a água vem barrenta, eu já evito. Né? E quem acaba trazendo o problema no meu reservatório é justamente essa água barrada que chega na minha residência. Né? Então, quer dizer, eu também concordo que a água talvez seja melhor mesmo, é essa que é a medida, que é a da Casan. Mas a gente tem que ver com uma certa avaliação de riscos. Né? E também, por ser defensor do direito ambiental, do direito à natureza, eu tenho que evitar as garrafas de plástico. Né? Por que permitiram essas garrafas de plástico? Antigamente era um pouco melhor, quando a gente tinha garrafas de vidro e a gente comercializava as garrafas de vidro. Né? Então, temos que pensar nisso. E a água que nós bebemos aí, muitas delas são daqueles super produtores, que já vêm com uma quantidade de sal muito grande. Eu não gosto também. Eu tenho que ter os meus critérios. Sabe? É importante ressaltar que o plástico vem do petróleo, né? E quando o plástico toma sol nas nossas bombonas ou mesmo nas garrafinhas, ele libera muitos contaminantes que fazem mal para a saúde. Outro aspecto importante é olhar o tanto de nitrito que tem. Existe um percentual de nitritos que é nocivo à saúde e muitas águas que são vendidas, água mineral, elas têm nitritos acima do aceitável, muito mais do que na água da Casan. Sem dúvida. Outra dica também, para quem tem talvez medo de tomar água da torneira, né, é ferver? Não, a água da Casan, ela não há esse tipo de necessidade. Ela chega na sua residência totalmente potável. Né? Agora, logicamente, volta a frisar a importância de uma manutenção dos reservatórios. E sobre as chuvas e o barro que o professor mencionou? É que quando, em momentos de grande precipitação, realmente há uma dificuldade maior de tratamento. Isso. E daí você passa a ter que utilizar mais equipamento, mais insumos químicos. Isso. Mas nem por isso a água deixa de ser potável. Né? E há alguns momentos também que há um rompimento de rede, alguma coisa assim, que passa a trazer essa condição mais barrenta à água, mas são casos esporádicos e excepcionais. Tá certo. Respondido então. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigado. Obrigada. O UFSC Entrevista fica por aqui, nos acompanhe nas redes sociais e até semana que vem.